Eu prometi a Deus que ia fazer somente a vontade dele, mas ele fez tudo diferente. Bom dia, bem-vindo ao Expresso Salvação, meu nome é Maria. Eu vim contar a parte 4 do meu testemunho. Agora, nesse momento, eu vou falar para vocês tudo que Deus fez, né, na minha vida, depois que eu tomei a decisão de entregar verdadeiramente os meus caminhos a Ele, né, as minhas vontades a Ele, onde eu decidi que, a partir daquele momento, todas as vontades minhas eu jogaria no lixo e faria somente a vontade de Deus. Mas nada aconteceu da maneira que eu imaginei, porque Deus diz assim na palavra dele, lá em Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Então eu planejei, né, que eu faria somente a vontade dele e só a vontade dele, porque eu tinha um pensamento, mas Deus fez totalmente ao contrário do que eu pensava. Porque esse nosso Deus é maravilhoso, esse nosso Deus é tremendo. E ainda bem, graças a Ele, que Ele não age como a gente pensa. E eu digo para vocês, ainda bem que Deus não faz da maneira que a gente quer. Então, como eu falei para vocês, eu sofri bastante, né, como mãe solteira. Eu sofri bastante com preconceito, com julgamentos, com apontamentos, com olhares, né, de pessoas que não entendiam, não sabiam o que estava passando dentro do meu coração, como que estava sendo a minha vida. E eu vou dizer para vocês, não estava sendo fácil. Mas tinha alguém que estava olhando tudo e conhecia cada passo que eu dava, cada passo que eu ia dar. Se chama Jesus Cristo. Ele sim a gente tem que se importar. Mas com as pessoas que ficam nos julgando, essas nós não devemos nos portar nem um pouquinho. Na minha oração eu falei com Deus assim, eu falei, Senhor, a partir de agora que seja feita somente a sua vontade e eu não quero fazer nada que não seja do seu controle, que não seja da sua permissão. Se o Senhor achar que eu mereço ter uma família, viver um amor de verdade, né, que o Senhor prepara para mim. Mas no momento eu quero só andar os seus caminhos e só fazer a sua vontade. Essa foi a minha oração. Só que como não é nada como a gente imagina e nem pensa, Deus faz. Então ele preparou sim uma pessoa para mim, mas não foi da maneira que eu imaginei que seria, né? Porque quando você está nos caminhos do Senhor, quando você está indo na igreja, né? Você imagina assim, eu vou encontrar uma pessoa já convertida, uma pessoa já de Deus, né? Que já está nos caminhos dele. Fiz essa oração, mas não imaginei que Deus fosse preparar alguém. E continuei seguindo a minha vida, seguindo o meu caminho e fazendo só a vontade de Deus. Tudo que era para fazer, eu corria lá e orava, pedia, Senhor, é da sua vontade? Senhor, prepara, Senhor, fala comigo. E Deus usa várias formas de falar com a gente, né? Deus usa pessoas, Deus usa tempos, Deus usa até mesmo o cantar dos pássaros, né? Tudo Deus usa para falar com a gente. E Deus usou uma pessoa que não me conhecia, eu nunca tinha visto na minha vida, uma mulher, né, da igreja, para falar para mim que Deus estava se agradando da minha escolha e que Ele ia mudar a minha história. Então eu disse, Senhor, que seja feita a sua vontade e eu recebo em nome de Jesus o que o Senhor está me falando. Aí a partir daquele dia, tudo começou a mudar verdadeiramente em minha vida. Uma das coisas que também eu pedi em oração é que se fosse mesmo lícito, se fosse mesmo verdadeiro, de eu estar no lugar onde eu estava, porque o movimento Sem Terra, no, antes eu tinha um pensamento, né, antes de vir até aqui eu tinha um pensamento, né, e depois quando eu cheguei aqui eu acabei descobrindo, né, eu tinha um pensamento, daí quando eu cheguei aqui eu acabei descobrindo que era totalmente diferente daquilo que eu imaginava, que eu pensava, que as pessoas falavam para mim, já com julgamento, sem saber mesmo da real situação, né? Não vou dizer que aqui é o lugar perfeito, imaculado e santo, porque eu estarei mentindo, porque assim como em todos os lugares tem o joio no meio do trigo, tem o bom e tem o ruim, aqui também tem, aqui também vai ter, né? Então são pessoas oportunas, né? Mas o bom, o bem, eu descobri, né? E graças a Deus, uma das coisas que eu pedi a Deus é que, Senhor, se for da tua vontade, se é lícito que eu esteja aqui, que o Senhor afaste de mim as pessoas que estão tentando me prejudicar, que estão tentando tirar a minha bênção, tirar a minha paz, que o Senhor afaste de mim, por favor, eu te peço, somente a sua vontade. E Deus foi afastando, de uma maneira assim, ó, extraordinária, de uma maneira que eu nunca imaginei, né, que Deus fosse trabalhar, o que fosse acontecer na minha vida, Deus foi tirando as pessoas que estavam tentando me prejudicar, tirar a minha bênção, tirar a minha paz, e Deus foi trabalhando dessa forma, foi afastando as pessoas. Então, eu permaneci firme e confiante em Deus, porque a partir daquele momento eu decidi fazer somente a vontade dele. Então tudo começou a mudar, tudo começou a fluir, a ser diferente. Sabe como você muda a página de um livro? Mudou. Mudou a minha vida completamente. Virou a página. Eu sempre fui uma pessoa, apesar de tudo que eu estava vivendo, sempre fui uma pessoa positiva, uma pessoa alegre.
As pessoas que me conhecem podem dizer, se algum dia, em algum momento eu disse, porque tá difícil, eu vou desistir de tudo, eu vou embora, vou abandonar tudo, não quero mais viver ou algo parecido, nunca falei. Graças a Deus, nunca fiz isso. Mas eu falar é uma coisa, mas sentir é outra, né? Eu sentia vontade disso, mas nunca demonstrei visivelmente para as pessoas que eu queria desistir de tudo, que eu queria que eu queria sair correndo, abandonar tudo para trás e não olhar mais para trás. Mas Deus sabia o que tinha no meu coração. Ele sabia o que tinha no meu coração. Então ele fez diferente, ele fez a minha história. E Deus foi afastando então as pessoas que estavam tentando me prejudicar de uma certa forma, porque eu disse, né, na minha oração, se era lícito que eu estivesse ali, que Deus afastasse as pessoas, mas se não fosse lícito, que Deus me tirasse eu dali. Que Deus arrumasse, preparasse alguma coisa, preparasse um lugar, preparasse algo diferente para mim. Mas Deus trabalhou dessa forma, foi afastando as pessoas que estavam tentando me prejudicar. Aí depois disso, eu não imaginei que Deus fosse trabalhar na forma como Ele trabalhou na minha vida sentimental. Comecei a perder os desejos, né, de fazer as coisas da carne, tipo ir em festas, essas coisas assim. Fiquei mais caseira, né? E na verdade eu já não ia mais, porque depois que a gente tem filhos, né, depois que a gente tem filhos muda tudo, porque a responsabilidade nossa passa a ser eles. Então eu não tinha mesmo essas vontades de ir em festas, essas coisas aradas, depois que eu tive meus filhos, minhas crianças. E tinha uma preocupação muito grande de quem eu colocaria na minha vida, que me ajudaria a cuidar deles, que me ajudaria a dar amor a eles, dar o suporte que eles precisavam. Eu tinha essa consciência de que não seria qualquer pessoa e de qualquer maneira. Eu tinha uma responsabilidade muito grande na minha vida. Apesar de eu ter tido eles, né, em relacionamentos diferentes, mas eu sempre tive essa consciência de que não é de qualquer forma e nem qualquer um que entraria na minha vida, porque eu tinha 2 filhos para criar, eu tinha 2 crianças para cuidar. Então, como eu deixei tudo nas mãos de Deus, a partir daquele momento, Deus foi trabalhando. Fui convidada por uma pessoa para participar de uma festa na comunidade onde eu morava, né, na comunidade aqui do movimento. E no momento eu pensei, né, Senhor, mas eu vou em festa, eu disse que eu não queria mais isso para mim, eu quero fazer somente a sua vontade, como que eu vou estar, digamos assim, que testemunho que eu vou dar, né, se eu vou numa festa? Mas eu senti paz no meu coração, eu senti assim, porque não era uma festa mundana, digamos assim, lá do mundo, onde tinha pessoas que talvez eu não conhecesse, era uma festa interna ali da onde eu estava, da nossa comunidade, né? Então eu senti vontade de ir, eu senti, né, tranquilidade. Até naquele tempo eu tinha apresentado meu filho e chamei uma pessoa para ser testemunha, né? E então ela passou a ser como uma comadre para mim, né? Então eu chamava ela de comadre, chamo até hoje, né? E ela disse: Não, Maria, se você for, eu fico com as crianças, eu cuido, fica tranquila, teus filhos vão estar bem. Então eu tinha com quem deixar eles, eu me senti em paz e fui nessa festa. Chegando lá na festa, eu jamais imaginei que eu fosse encontrar lá a pessoa com que Deus preparou para mim. Mas não era da maneira que eu imaginei. Eu encontrei uma pessoa que gostava muito de festas e não era evangélico. Não era do mesmo segmento que eu, da mesma fé que eu. Ele tinha fé, mas a fé dele. E encontrei ele lá, a gente começou a conversar. Ele amava dançar. A gente dançou, né, na festa, conversamos. E a partir dali, daí depois que a gente conversou, né, tudo no maior respeito, porque até então eu já tinha decidido que eu não queria mais bagunça, não queria mais envolvimentos também, sem ser da vontade de Deus. A gente dançou, terminou a festa, nós fomos para casa, ele morava próximo da minha casa, a gente foi conversando, né, e se entendemos em bateu algumas conversas, alguns desejos, né, mas não passou dali as conversas. Fomos para cada um para sua casa, nós seguimos a nossa vida normalmente, né, mas a partir daí ele começou a frequentar a minha casa. Ele ia tomar chimarrão comigo, às vezes ele tomava um tererê, começou a almoçar, tomar café, mas como uma amizade, né, saudável, tranquila, nunca faltou respeito comigo, foi se achegando. Eu, na verdade, até achava estranho aquilo. E eu senti vontade de ir só nesse dia, nessa festa. Depois eu não fui mais. Aí entra aquela palavra de Deus que diz assim, em Isaías 55:8: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Isso quer dizer que o desejo de Deus, a vontade de Deus não é o mesmo que o nosso. Então eu imaginei que a pessoa com quem eu viveria, né, eu acredito, né, fielmente, com a graça de Deus, viveria o resto da minha vida, estaria numa festa, onde eu não tinha mais vontade de ir, onde eu não tinha mais desejo de estar, porque eu decidi fazer a vontade de Deus a partir daí. Então ele começou a frequentar minha casa, né?
continuei orando, continuei falando com Deus, mas dessa vez eu tinha outra conversa. Cheguei a Deus de novo em minhas orações e pedi se era da vontade dele, se ele era a pessoa que Deus tinha preparado para mim. E Deus usou novamente outra pessoa para me confirmar que realmente era a minha bênção e que era para me ficar em paz. E que ele ia lapidar da maneira dele, do jeito dele, ele ia transformar para mim. Então eu fiquei em paz, continuei confiando em Deus. E um certo dia ele se declarou para mim, né? E eu aceitei, né? Viver com ele. E a gente foi morar junto. Mas até então ele não sabia que eu era evangélica. E detalhe, ele odiava evangélico. Então até nisso Deus cuidou, para que ele não soubesse que eu era evangélica, para que a gente pudesse viver juntos e lá, dentro da mesma casa, Deus faria a transformação dele. É claro que de uma maneira mais detalhada, mais para frente, eu vou contar como que foi essa transformação. Mas aí então eu já estava, digamos assim, frequentando, né, a igreja, aceitando somente a vontade do Senhor em minha vida e tudo se transformando, tudo se modificando na minha vida. Então eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Ele fez e ainda está fazendo na minha vida. Porque eu não sou perfeita, eu não sou santa, eu procuro fazer ou tentar chegar o mais próximo da santidade, o mais próximo da vontade de Deus possível, para que Deus venha se agradar, né, das minhas decisões, das minhas escolhas e do meu caminho. Então eu só tenho a agradecer a Deus por isso. A gente começou a morar junto, mas antes da gente se juntar, eu comecei a observar a maneira que ele tratava meus filhos, a maneira com que as crianças tratavam ele. Então eu fui percebendo que realmente ele tinha um interesse de formar uma família, as minhas crianças gostavam muito dele, ele brincava bastante com elas. Então comecei a observar esse tipo de situação. Porque, como eu havia dito antes, não era qualquer um e nem de qualquer maneira que eu colocaria alguém na minha vida por conta das minhas crianças. Então foi dessa forma que eu conheci quem hoje faz parte da minha vida como meu esposo, como meu marido, preparado por Deus. Porque eu não imaginava que ele fosse a pessoa que Deus estava preparando para mim. Então, se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo sozinha, não está se sentindo amada, amado, não se preocupe. Deus está no controle de tudo e Ele sabe tudo que se passa aí dentro do seu coração. E Ele está com um desejo enorme de transformar a sua vida. Só que Deus só vai fazer isso se você permitir. Então permita que Deus transforme a sua vida, permita que Deus mude a sua história. Escreva um novo livro, escreva uma nova história. Só que Deus não é intrometido, Ele precisa da sua permissão, Ele precisa do seu desejo. Não demore. Corra para os braços do Senhor, corra para os braços do Pai. Ele está te esperando, de braços abertos, para te abraçar e mudar a sua história. E eu continuo o meu testemunho na parte 5, onde que eu vou contar como Deus transformou a minha vida em relação a um lar, certo? Um abraço e não se esqueça, Jesus te ama e Ele te chama. Só falta você querer. Um forte abraço.